A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Queria convidar você a inclinar sua cabeça e orar junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos Teu nome. Louvamos Teu nome por Sua palavra, pela Sua presença. Louvamos Teu nome pelo Santo Espírito do Senhor que tem habitado em nosso coração. Graças damos a Ti, Deus Pai. Louvamos Teu nome, Senhor Jesus. Bendizemos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. E oramos pedindo ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração neste tempo. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua palavra. Então fala conosco, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos guie nesse momento em que a Sua palavra será pregada. Que seja o Senhor, Jesus, a falar ao nosso coração. Que seja o Senhor, Espírito Santo, a iluminar a nossa mente e nos dar entendimento acerca da Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvamos ao Senhor. Mais esse tempo que podemos ter aqui reunidos, né? Nós estamos seguindo uma série de mensagens, estamos aqui no terceiro vídeo e iremos continuar falando acerca do tempo do fim, pensando acerca dos últimos dias, pensando acerca desses tempos finais. É o que nós temos buscado fazer nesses últimos encontros, através desses vídeos. Amém? E nós vamos ler mais uma vez o texto lá de Mateus, capítulo 24. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler novamente o texto que lemos no vídeo anterior, né? Mateus 24. Vamos ler a partir do verso 4. Mais uma vez, né? Citando esse texto em que os discípulos, eles perguntam a Jesus, pedem a Jesus, né, sinais, né, que indicarão a sua volta e o fim dos tempos. Senhor, fala conosco, nos mostra como será esse tempo, né? Essa é a pergunta que os discípulos estão fazendo ali para Jesus. E aí no verso 4, Jesus responde dizendo assim: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Amém. Irmãos, como nós temos já falado, o tempo do fim será marcado por diversos acontecimentos, irmãos. E nós temos aqui buscado citar alguns que encontramos nesses textos da palavra do Senhor, né? Nós citamos aqui o texto de Mateus capítulo 24, também já lemos 2 Timóteo, quando Paulo também está se referindo a alguns acontecimentos referentes a esse tempo, né? E aqui o Senhor Jesus, como falamos no vídeo anterior, ele está falando de engano, né, de falsos profetas, de falsos cristos, né? O apóstolo Paulo também fala sobre isso, de que espíritos enganadores, né, espíritos demoníacos, estariam ali usando pessoas com a mente cauterizada, né, para estar pregando ensinos que são falsos ensinos de demônios, né? Como o apóstolo Paulo cita lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, o texto que nós lemos, né? E aqui
eu quero destacar uma porção dentro desse texto aqui do Mateus capítulo 24, para estarmos abordando nesse vídeo o seguinte tema: a luz e a lâmpada, a palavra do Senhor. A luz e a lâmpada, a palavra do Senhor. E o que é que o Senhor Jesus diz aqui? Verso 14. Ele fala que nesse tempo do fim, né, que o pecado iria aumentar, que a iniquidade iria ser multiplicada, né, e que o amor iria se esfriar, viria o tempo da apostasia, muitos estariam ali abandonando a sua fé. Mas Jesus também fala que as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Então Jesus também fala que nesse tempo as boas novas seriam anunciadas, seriam pregadas em todo o mundo, irmãos. As boas novas do Evangelho. E essas boas novas estão na palavra do Senhor. Agora, irmãos, né, nesse tempo do fim marcado por diversos sinais, né, em que nós vemos a palavra do Senhor chamando a cada um de nós para estarmos vigilantes, apercebidos, né, a palavra do Senhor destacando que o inimigo iria se levantar para enganar, né, de que maneira nós estaremos protegidos do engano? Maneira mais poderosa, mais eficaz de estarmos protegidos do engano é se nós conhecermos verdadeiramente a palavra do Senhor, irmãos. E essa é uma das estratégias do diabo também mais poderosa. A estratégia do diabo é destruir a autoridade da palavra de Deus, desfazer a autoridade da palavra de Deus. Porque se a autoridade da palavra de Deus for retirada, então não haverá base, não haverá fundamento para a verdade. A verdade deixará de ser absoluta e passará a ser relativa. Por quê? Porque se nós não temos o parâmetro, se nós não temos a base, o fundamento, então a minha verdade, né? Para mim ela é verdade, mas é a sua verdade. A sua verdade para mim pode não ser verdade. Assim como a minha verdade para você também possa não ser verdade. Então, se o diabo consegue tirar a autoridade da palavra de Deus, ele consegue minar a verdade absoluta. Que a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. E isso tem sido um instrumento do diabo nesses últimos tempos, novamente. Ao longo da história da igreja, irmãos, nós encontramos vários períodos em que a palavra de Deus foi duramente atacada. Logo nos primeiros séculos, isso já veio acontecendo. Quando a igreja ela se reúne para determinar o cânon da palavra de Deus, a igreja se reúne porque haviam muitos escritos, muitos livros estavam ali rondando a igreja, né? E a igreja então precisava determinar, separar aqueles livros que realmente tinham inspiração divina para serem então, para comporem a Bíblia, que nós conhecemos, né? Para comporem ali a palavra de Deus. Então a igreja faz aquele primeiro concílio para estar ali já separando, avaliando, analisando, canonizando, né? Aqueles livros que seriam os livros que iriam compor a palavra de Deus, irmãos. Isso por quê? Porque já havia ali uma desconfiança, já havia ali uma ação, que é uma ação maligna, para fazer com que a igreja esteja fora da vontade de Deus, né? E ao longo da história, a gente vê, ao longo da história, diversos levantes para tentar minar, tentar desfazer, tentar destruir a palavra de Deus e a autoridade dessa palavra, irmãos. Eu não quero me ater muito a esse tema, é um tema
longo, mas eu não quero me ater muito a esse tema. Eu estaria apenas citando aqui para que os irmãos comecem a pensar acerca desse estratagema do diabo que se repete hoje, irmãos, e que não é novidade. Acontece hoje, mas já aconteceu ao longo da história da igreja, pois o desejo do diabo é justamente, tirar o foco do povo de Deus, tirar do coração do povo de Deus a verdade absoluta da palavra do Senhor, que revela o Senhor, que revela Cristo em nosso coração, irmãos. A própria palavra de Deus, ela reivindica esta autoridade divina. A própria palavra de Deus, ela faz isso, irmãos. Eu quero citar aqui primeiro 2 textos, primeiro lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Queria que você abrisse sua Bíblia lá. No capítulo 3, no versículo 16, da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu quero ler novamente esse texto, e diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo se refere a quê aqui? O cânon do Novo Testamento, quando Paulo cita esse texto, não está formado. Paulo está se referindo a tudo que é tido como texto sagrado da igreja. Todo o Antigo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, irmãos, toda ela. E ela é útil para ensinar o que é verdadeiro, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro e também para nos mostrar aquilo que não está certo em nossa vida, aquilo que não está em ordem. Para quê? Para que haja correção. Ela veio para nos ensinar o que é certo e para nos mostrar o que está errado. É o que a palavra de Deus faz em nossa vida, irmãos. E ela também é usada para preparar e capacitar o povo de Deus para realizar a obra do Senhor. O outro texto que eu quero citar está lá em 2 Pedro também, um texto em que a palavra de Deus reivindica para si essa autoridade divina. 2 Pedro capítulo 1, no versículo de número 21, o apóstolo Pedro diz assim, irmãos, vamos ler a partir do 20, ok? 20 e 21, 2 Pedro 1, 20 e 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, irmãos. Esta palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, também por Pedro, quando ele fala sobre da palavra ser inspirada, do Espírito Santo impulsionar aqueles homens, para falar da parte de Deus, a palavra utilizada aqui é soprar. É o Espírito Santo soprando a palavra de Deus ao coração do escritor, irmãos. Por isso a palavra de Deus, ela reivindica, ela traz para si mesma esta autoridade divina, como sendo palavra de Deus. E ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus, irmãos. Não apenas contém. Não são partes que fazem, que são a palavra de Deus, mas toda ela, como um todo, ela é a palavra de Deus, irmãos. Ela é a palavra de Deus inspirada, através de uma inspiração verbal, através do Espírito Santo que sopra no coração do escritor ali a palavra do Senhor. Quando a gente vê lá em Êxodo capítulo 24, no verso 4, a gente vê o texto falando que Moisés, ele escreveu
todas as palavras do Senhor. Moisés sobe no Monte Sinai e Deus ali dita para Moisés tudo aquilo que ele escreve naquelas tábuas, e depois Moisés desce do monte com a palavra do Senhor nas mãos. É o Senhor soprando, é o Senhor falando, e é Moisés escrevendo todas as palavras do Senhor, irmãos. Também, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 8, a gente também vê o texto falando que o Senhor, ele ordena a Isaías que escreva num livro a sua mensagem eterna. O Senhor Deus dizendo: Isaías, escreva no livro a minha mensagem. Escreva no livro a minha mensagem. Nós vemos também lá o rei Davi, falando lá, 2 Samuel 23, verso 2, o rei Davi dizendo, o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra, a palavra do Senhor está na minha boca. O Espírito do Senhor fala por mim, a sua palavra está na minha boca. 2 Samuel 23, 2. Irmãos, 23, capítulo 2 do segundo livro de Samuel. E no Novo Testamento, irmãos, da mesma forma, no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus ele está ali contra o diabo ali na tentação do deserto, o Senhor Jesus ele diz o quê? Está escrito. Está escrito. O Senhor Jesus testemunhando acerca daquilo que está escrito na palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus ali testemunhando que aquela palavra é do Senhor. Também vemos lá agora o apóstolo Paulo, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo dizendo assim: nós não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina. Agora aqui, o apóstolo Paulo, além de fundamentar a Escritura, como nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, agora o apóstolo Paulo também está fundamentando aquilo que ele está falando, aquilo que ele está escrevendo, aquilo que está brotando do coração dele, soprado pelo Espírito Santo e saindo ali pela sua boca, a boca do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: nós falamos, mas não falamos com sabedoria humana. O que nós falamos aqui procede do Senhor. Nós falamos com as palavras que o Espírito Santo nos ensina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Irmãos. E o último texto que eu quero citar é o texto lá de Apocalipse 22, 19, em que o apóstolo João adverte: ninguém tire nenhuma palavra dessa profecia. Ninguém tire nenhuma palavra dessa profecia, irmãos. Ninguém tire nenhuma palavra desta profecia, irmãos. Aqui, o apóstolo João fundamentando, dando a autoridade da inspiração verbal da palavra de Deus, como sendo uma palavra com autoridade. Eu quero citar ainda, irmãos, mais um texto que precisa falar ainda mais ao nosso coração. Um texto citado pelo próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, verso 18. O Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo que a terra e o céu passarão, mas nenhum jota, nenhum tio será omitido da lei sem que tudo se cumpra. Nenhum jota, nenhum tio. Irmãos, Jesus ele está aqui usando um exagero na sua fala, uma hipérbole, para destacar que toda esta palavra é inspirada por Deus. Ele está dizendo aqui: nenhum jota, nenhum tio, nenhum sinal, nenhuma vírgula, nenhum ponto dessa palavra pode ser tirada, porque ela pertence ao Senhor, irmãos. O segundo ponto é que essa palavra, irmãos, ela é plena, é uma inspiração plena, é uma inspiração total. Não apenas as partes foram inspiradas na palavra de Deus, mas ela é absolutamente inspirada
totalmente inspirada, como lemos lá no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda ela, irmãos. Nenhuma das partes da palavra de Deus deixou de ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Nenhuma delas. Nada, irmãos. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 15, ele diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Lá também, em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo também diz isso. Que tudo o que aconteceu ali com o povo de Israel, aconteceu para servir de exemplo para nós, para nos ensinar, irmãos. Portanto, toda a palavra de Deus, irmãos, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Senhor, irmãos. Aqui, quando nós afirmamos isso, irmãos, nós não estamos dizendo aqui, irmãos, e é necessário salientar isso, nós não estamos dizendo que as traduções da Bíblia são elas inspiradas, mas estamos dizendo que os autógrafos originais da palavra de Deus, todos eles são inspirados pelo Senhor. Nós estamos dizendo que cada ensino da palavra de Deus é inspirado pelo Senhor, irmão. Nós estamos dizendo que cada escritor da palavra de Deus foi usado pelo Espírito Santo, teve a palavra do Senhor soprada ali no seu coração, nos seus ouvidos, para então que esta palavra fosse produzida, para que hoje possamos ter conhecimento acerca do Senhor, acerca da sua vontade, irmãos. Por fim, o terceiro ponto que eu quero citar é a inspiração da palavra de Deus atribui autoridade à palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é autoridade absoluta, irmãos. E não pode ser discutido isso. Isso não deve ser discutido. A autoridade da palavra de Deus não abre espaço, não dá lugar, irmãos, para que seja discutido esse assunto, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 10. Palavras do nosso Senhor, no versículo de número 35. Diz assim, eu vou ler a partir do 34. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Olha o que Jesus diz, irmãos. As escrituras não podem ser alteradas. Jesus está citando as escrituras, dizendo para aquele povo, ela não pode ser alterada, ela não pode ser mudada. A autoridade dessa escritura não pode ser discutida, irmãos. Vamos ver mais um texto, agora lá em Marcos, no capítulo 11, por favor, Marcos capítulo 11, versículo 17. Marcos 11, versículo 17, diz assim: e os ensinava dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram no esconderijo de ladrões. Ou seja, Jesus está aqui, irmãos, trazendo a autoridade da palavra de Deus para justificar, para mostrar àquelas pessoas o porquê que ele estava purificando aquele templo. Ele está dizendo, eu estou fazendo isso porque a palavra de Deus diz isso, irmãos. Agora, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Diz assim, Jesus respondeu, e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Mais uma vez, Jesus está citando a palavra de Deus para pôr em xeque a tradição dos fariseus. Jesus está dizendo, olha, a sua tradição não é maior do que a palavra. Aquilo que vocês trouxeram como leis e tradições, né, culturais, pessoais,
não são maiores do que a palavra de Deus e jamais vão invalidar aquilo que a palavra de Deus colocou, pois a palavra de Deus ela é a regra absoluta. Ela é o parâmetro, ela é o fundamento. Então aquilo que o homem coloca não é maior do que aquilo que a palavra de Deus coloca, irmãos. Não é maior. Ainda aí em Mateus, capítulo 22, no versículo de número 29, Jesus está aqui respondendo a uma indagação ali, acerca de perguntas, dos líderes religiosos. Jesus responde o seguinte: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, essa divergência que vocês têm aí, essa discussão aí que vocês têm em relação a essa doutrina, que aqui no caso é a questão da ressurreição dos mortos, vocês estão errando porque vocês não conhecem a palavra, porque a própria palavra fundamenta isso. É a própria palavra de Deus que vai falar acerca da ressurreição. Então, vocês precisam ler e estudar e entender o que a palavra diz. Então, Jesus, quando ele dá a resposta ali, ele não dá a resposta, e olha que ele é Jesus, ele é o Senhor. Ele é a palavra, mas ele não dá a resposta dizendo, eu estou falando aqui isso, mas ele diz assim, a palavra está dizendo, olha o que a palavra está dizendo. Olha o que a palavra está dizendo. Nesse ponto aqui, Jesus coloca a palavra de Deus ali, as escrituras sagradas, para que eles entendam a autoridade e o valor dessa palavra. Jesus jamais desfez a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Ele, sendo a própria palavra, ele fundamenta a palavra. Amém, meus irmãos? E um outro texto que é necessário citar, é o texto da tentação ali no deserto, Quando Satanás se apresenta ali para Jesus, ele começa a tentar Jesus, aquelas últimas 3 tentações, o Senhor Jesus, ele responde em todo o tempo com a palavra. Está escrito, está escrito. Satanás até usou a palavra, mas ele não usou a palavra no contexto da própria palavra. Ele usou a palavra fora de contexto para fundamentar aquilo que ele queria. E isso não é correto. Toda vez que o homem usa a palavra de Deus para fundamentar aquilo que ele quer, aquela palavra não é mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor quando ela é usada segundo a vontade do Senhor, segundo o propósito do Senhor, fundamentado naquilo que o Senhor deseja falar. É assim que a palavra de Deus deve ser usada por nós, irmãos. E foi assim que Jesus fez. Satanás usou a palavra de Deus distorcida. Jesus usou a palavra de Deus da maneira que devemos usar, fundamentando ela, dando a devida autoridade a essa palavra. Irmãos, eu quero citar ainda, irmãos, Lucas capítulo 24, também quero citar esse texto da palavra do Senhor. Lucas 24, no versículo de número 44, diz assim: em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Jesus está citando aqui toda a Escritura, irmãos, toda a Escritura, declarando ali que toda essa palavra inspirada por Deus estaria ali se cumprindo na vida dele, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, irmãos. E também, irmãos, para a gente fechar aqui essa parte, eu quero citar Lucas 16, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus, irmãos. Toda a palavra do Senhor, ela é autoridade inquestionável e não pode ser anulada, não pode ser mudada, não pode ser tirada, não pode ser acrescentada, pois ela é a palavra do Senhor, divinamente inspirada, com autoridade, verdade absoluta, irmãos. Agora, o inimigo,
ele tem tentado tirar isso do meio da igreja. Hoje nós temos visto aí diversos movimentos surgindo, movimentos em que a palavra de Deus ela se torna relativa, movimentos em que a revelação pessoal de cada um é maior do que a revelação da palavra de Deus. Movimentos em que dizem que o Senhor continua se revelando, numa revelação continuada, quando na verdade a palavra de Deus diz que a revelação do Senhor se encerrou aqui nesta palavra, e que tudo que o Senhor traz para nós hoje, né, como revelação, tudo que o Senhor traz para nós hoje, está fundamentado no que a palavra diz. Não existe nenhuma nova revelação, ou seja, nenhum novo ensino que vá além de tudo que está ensinado na palavra de Deus. Agora, muitos têm surgido, né, e o propósito desses que têm surgido é desfazer a autoridade da palavra, justamente para que eles tenham a liberdade de alegorizar tudo, de falar tudo como bem entendem, porque aí não há um parâmetro para que eles sejam contestados. E esse é o propósito do inimigo, usar pessoas com a mente cauterizada, com a mente morta, como Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, usar essas pessoas para propagar ensinos de demônios, irmãos. O que o diabo fez lá no Jardim do Éden com Eva? Distorceu a palavra do Senhor. O que o diabo fez, tentou fazer com Jesus na tentação no deserto, ele também distorceu a palavra de Deus para usar da maneira que ele queria. E muitos têm feito isso. Os púlpitos hoje têm sido tomados de pessoas que pregam revelações alheias à palavra do Senhor, que não fundamentam aquilo que estão dizendo naquilo que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, nós não respondemos baseado na experiência humana, nós não respondemos nenhum tipo de pergunta baseado naquilo que nós achamos. Nós respondemos baseado naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, meu irmão. É assim que nós devemos responder a tudo aquilo que é colocado para nós. Olha como Jesus respondeu aos líderes religiosos que o questionaram acerca da ressurreição, no texto que citamos. Jesus disse, as Escrituras dizem assim, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, ela é inspiração plena, autoridade plena. Ela foi soprada pelo Espírito Santo ao coração dos escritores e ela é toda, absolutamente toda a palavra de Deus com uma autoridade plena e ela é livre de erros, ela é inerrante, a palavra de Deus, pois ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele inspira ali o escritor, ele também cobre o escritor, irmãos. Assim como foi o nascimento virginal do Senhor Jesus. Quando o anjo Gabriel está diante de Maria, ele fala para Maria, o Espírito do Senhor virá sobre ti, o Espírito do Senhor irá cobrir você. Você estará coberta, você estará ali completamente debaixo do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma é a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus esteve o tempo inteiro ali cobrindo, de maneira que essa palavra é livre de qualquer tipo de erro. Volto a dizer, irmãos, volto a salientar, me refiro aos autógrafos originais da palavra de Deus. Não estou falando das traduções, mas estou falando dos autógrafos originais. E eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor continua, junto com todos esses homens, que ao longo da história têm sido instrumentos do Senhor para a tradução do texto original. O Senhor continua preservando a sua palavra, pois o Senhor zela por cumprir a sua palavra. Então ele continua preservando a sua palavra, para que ela permaneça cumprindo os seus propósitos, irmãos. Então eu creio que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele não está lá
apenas de braços cruzados, observando tudo que tem sido feito, sem intervir. Eu creio que o Senhor estende a mão e não permite que nada venha ao nosso coração que não seja do seu propósito, da sua vontade. Portanto, meu amado irmão, em meio a um tempo trabalhoso, a um tempo diabólico, a um tempo em que o inimigo, com toda a sua astúcia e sabedoria, estará tentando nos enganar, há um meio poderoso que o Senhor nos deu para nos livrar do engano. Esse meio é a sua palavra. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso você precisa crer na palavra de Deus. Por isso você precisa entender que ela é verdade e verdade absoluta, inerrante sim, livre de erros, livre de toda ação do diabo, irmãos. Então, não permita que ninguém tire do seu coração a autoridade da palavra de Deus. Eu quero encerrar lendo aqui alguns textos, apenas em 2 salmos, para a gente não estender mais esse vídeo. Nós iremos ainda tratar desse assunto, mas vamos ler aqui. Primeiro, eu quero ler o Salmo 1, é um salmo que fala muito ao meu coração, e um salmo bastante conhecido nosso, né? O Salmo 1 diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse versículo 2 fala muito ao meu coração, porque o versículo 2 diz que o bem-aventurado ele tem prazer na palavra, e nela ele medita dia e noite. Você medita todo o tempo, mas ele medita todo o tempo porque ele tem prazer. Ele medita todo o tempo porque ele ama a palavra do Senhor. Ele medita todo o tempo porque ele entende que essa palavra ela é verdade absoluta e ela é extremamente necessária. Por isso ele medita o tempo todo nessa palavra do Senhor, com todo o prazer, com toda a satisfação, com toda a alegria de poder estar em contato com ela, irmãos. E o diabo não pode tirar isso do teu coração. Não permita que nenhum homem, falso profeta, que nenhum homem tomado de espíritos malignos, enganadores, venha tentar tirar do teu coração a importância, o poder, a veracidade, a autoridade da palavra de Deus. Meus irmãos, não permita isso. E um caminho para que isso aconteça no nosso coração, irmãos, Davi cita lá no Salmo 119. Davi diz assim no Salmo 119, eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os preceitos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha o verso 11, é o verso que eu quero destacar para os irmãos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. A palavra precisa estar entesourada no nosso coração, irmãos. É a maneira que nós temos de nos guardar do engano do diabo, de nos guardar desses espíritos malignos que têm usado pessoas com a mente cauterizada para ensinar ensinos de demônios, como Paulo cita lá. Marcas dos últimos tempos, marcas do fim dos tempos, irmãos. E eu quero ainda citar, dentro do Salmo 119, meus irmãos, primeiro, no versículo de número 96, Salmo 119, verso 96. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento.
Não há limite para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é perfeita. E por fim, irmãos, né, o texto que dá tema a essa meditação, que é o verso 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando a palavra do Senhor é colocada aqui como lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor ela é, né, aquela luz que ilumina aquele passo que você vai dar. É a luz que ilumina o teu caminho bem aqui, ó, pertinho. E quando ela diz que a palavra do Senhor é luz para o caminho, quer dizer que essa palavra ela vai iluminar o teu caminho até o fim. Não só aquele passo daquele momento, mas cada passo da sua vida. Por isso, você precisa desta palavra. Você precisa crer na autoridade divina dessa palavra. Você precisa crer que essa palavra do Senhor, ela é inerrante. Você precisa crer que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa crer que essa palavra veio do Senhor e veio para o nosso coração, veio para a igreja, para revelar o Senhor. Você precisa crer, pois assim ela será luz, lâmpada para o teu caminho. O inimigo, o Deus desse mundo, não vai cegar o teu entendimento. Se essa palavra for a lâmpada dos seus pés e a luz do seu caminho, guarda ela no teu coração. Ama essa palavra, pois ela é perfeita. Ama essa palavra. Ama essa palavra. Ela vai guardar o teu coração. Que a palavra do Senhor continue falando ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.